eu sou a Juliana Carrijo, sou discente do curso de enfermagem da unidade Séries e hoje eu vim trazer um podcast aqui onde vamos abordar sobre o sistema urinário. Para me ajudar a falar sobre isso, eu convidei a Mariana Sofia, que vai estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento dela com a gente. Olá, eu sou a Mariana Sofia, sou discente do curso de enfermagem pela UEG também, sou acadêmica do 6º período de enfermagem e é um prazer estar aqui com vocês, Juliana. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por aceitar esse convite e participar com a gente desse podcast muito interessante. Pois bem, para a gente começar a falar sobre esse sistema, que é bem importante, a gente pode ver que hoje em dia, na prática, a gente vê os agravos que acontecem no sistema urinário, principalmente em pacientes idosos. Então, para a gente entender lá na frente o que acontece desses agravos, a gente precisa entender um pouco da funcionalidade desse sistema, porque senão a gente não consegue cuidar de um paciente da forma absoluta, de uma forma com total cuidado que nós, enfermeiros, podemos desenvolver. Para isso, nós podemos falar um pouco dos néfrons, que são divididos em dois, e a Juliana vai falar um pouquinho para nós sobre eles. Sim, então, a parte dos néfrons é muito importante, porque ela faz parte de 100% da funcionalidade do nosso rins, né? Dos nossos rins. Os néfrons, a gente contém 1 milhão de néfrons em cada um dos nossos rins. Então, eles são bastante responsáveis aí para a funcionalidade, né? E nós temos 2 tipos de néfron. Tem o cortical, que é 90% dos néfrons são corticais, né? E eles estão localizados aqui no córtex, né? No córtex da medula. E eles têm a função de reabsorver e de secretar. Já os néfrons justamedulares, eles têm 10% de totalidade desses néfrons, né? E estão localizados ali entre o córtex e a medula renal. As alças de Henle deles são mais compridas e estão relacionadas com o mecanismo de concentração e da diluição da nossa urina, né? É importante ressaltar também que, além dessa localização das alças de Henle, também além disso, os néfrons eles têm também uma relevância muito importante, porque os mecanismos de concentração e diluição da urina está envolvida nesse processo, porque eles são responsáveis também pela regulação da osmolaridade plasmática, né? Sim. Eu também, Mari, queria citar um pouco sobre as funções não excretoras, né? Que é um assunto muito importante, onde a gente pode abranger ali a glicogênese, a eritropoese e também as ativações de vitamina D, né? É bem importante falar sobre isso, porque o sistema urinário, de modo geral, quando a gente fala do sistema urinário, a gente lembra do rim, ele normalmente está acostumado à ideia de ser somente excretor, né? Ter essa ideia de excreção, de somente isso. Mas a excreção, de forma geral, é função do rim, mas também há algumas outras funções importantes que são exercidas por eles e que a gente pode falar agora. Pois é. Então, aprofundando um pouco mais nessa parte aí da glicogênese, né, a gente pode afirmar que uma das principais combustíveis de geração de energia para a gente é a glicose no nosso corpo, né? E o nosso corpo não produz glicose sozinho. Então, para isso, a gente tem que trabalhar ali na digestão de alimentos que contêm glicose, né? Esse processo, ele precisa acontecer.
E acontece ali durante 24 horas. A gente pode estar dormindo, acordado, comendo, correndo. E até quando nós não comemos, ficamos muito tempo sem comer, a glicogênese está acontecendo ali no nosso corpo, né? E é engraçado isso, porque é meio contraditório a gente pensar, porque para a glicogênio acontecer precisa de glicose, mas o nosso corpo ele é tão inteligente ao ponto de armazenar essa glicose para quando a gente não ingere, né, alimentos para a produção do glicogênio. Então, o organismo no sistema urinário renal ele vai fazer esse mecanismo que é uma forma não excretora, né? Que a gente pode ver que é uma função do sistema É aquela urinário. reservinha ali que a gente tem. Exato. Então, para finalizar essa parte aí de glicogênese, o que a gente pode concluir? Que a glicogênese é o processo é a transformação dos ácidos graxos e aminoácidos em glicose. Quando o nosso corpo está em déficit de glicose, né? Ele faz todo esse processo para a gente dar uma reagida ali e conseguir, enfim. Exatamente, porque o sistema nervoso, por exemplo, para ele só serve a glicose, né? Para dar essa estimulada. Então, a glicogênese vem para isso, para transformar esses derivados de lipídio, derivado de proteína, em glicose para dar energia o suficiente para ele funcionar. E o engraçado é que isso tem a ver, né, com o sistema que a gente está abordando, porque na glicogênese ele precisa de um local muito vascularizado, ele precisa de uma rede muito vascularizada para essa transformação acontecer. E por isso que ela normalmente é utilizado o fígado, que é um tecido muito vascularizado, e também o rim, entendeu? Sim, muito importante citar isso mesmo, Mari. Agora, entrando na eritropoese, a gente entende que ela é a fabricação de hemácias, cuja base são as hemoglobinas, né? A função da hemoglobina são duas. O transporte de oxigênio para todos os tecidos e o tamponamento do equilíbrio ácido básico, né? Sem a hemoglobina, não acontece o transporte de oxigênio, acarretando em morte celular. Já na ativação de vitamina D, é realizado o processo de ativação pelo sol, né? Que cai na corrente sanguínea, alcançando o fígado, e aí sofre a primeira hidroxilação, na posição 25. Esse composto, ele é inativado, e após ser formado, ele alcança a corrente sanguínea novamente, e aí ele chega nos rins, onde acontece a segunda hidroxilação, na posição 1, e aí é formado o hormônio calcitriol. Essas são algumas formas não excretoras, né, que o sistema que a gente está abordando envolve. Como eu falei anteriormente, ele não tem essa função só de ser excretor, mas também uma função metabólica, uma função de produção, de ativação também, que a gente pode ver agora. Sim, exatamente. Então, já que nós falamos um pouco das funções não excretoras, agora a gente vai citar um pouquinho das excretoras também, né? Que é a função glomerular, que é, no caso, a filtração, né? Então, nos rins da gente passam 900 litros de sangue e cerca de 100 Por dia, né? por dia, para você ter noção. Cerca de 180 litros desse sangue, eles são filtrados pela membrana glomerular. Mas a gente só urina esse sangue cerca de 1 a 2 litros por dia. Pensa. Olha a diferença, né? Uhum. Ou seja, 179 litros desse sangue filtrado, ele é reabsorvido pelo sangue, pelos tubos renais. Durante o dia, assim, o volume sanguíneo total, ele circula pelos rins aproximadamente 300 vezes.
Olha que interessante. O rim trabalha muito para isso, né? Nesse processo dessa filtração. Aham. E é onde acontece a filtração glomerular aí, né? Que remove rapidamente as escórias e produzindo o metabolismo, né? Essa filtração, ela separa as substâncias sob pressão. Desconectar. É muito interessante essa parte do sistema renal. Sim. Já na função tubular, que é a reabsorção, é a operação ali do pente fino, né? Que o néfron faz no filtrado. E onde absorve 99% dele. A glicose, por exemplo, ela é útil, ela é reutilizada, né? E é totalmente reabsorvida. Esse processo de reabsorção, ele acontece por transporte ativo e secundário. Agora, a gente vai entrar um pouquinho nessa parte da regulação da osmolaridade, né? Que já entrei na parte de função reguladora. Na osmolaridade, o rim ele tem um papel muito importante nessa regulação. Um dos pré-requisitos para o rim regular a osmolaridade é manipular água livre, que a medula renal se torna hipertônica. Ela vai ter uma alta concentração de sódio, né? Isso. Ju, a gente tinha comentado anteriormente que uma das funções da hemoglobina, além do transporte de oxigênio, era também no tamponamento da regulação, né? Do Sim. ácido base. Uhum. E isso, do equilíbrio ácido base. E isso entra agora também na função reguladora do sistema que a gente está abordando. Sim, pois é, Mari. E também uma coisa muito importante é que o pH ele pode ser mantido dentro dos limites ótimos, tanto pela ventilação quanto pelo sistema urinário, né? E a eliminação, se a eliminação não ocorrer pelos rins, pelas vias respiratórias, que no caso o pulmão, ela pode ocorrer por meio dos rins, né? Isso é muito interessante. Então, para finalizar essa conversa, esse podcast, a gente agora vai falar sobre a micção, que é um dos últimos processos aí, né, desse sistema urinário. O reflexo da micção, ele acontece de acordo com que a bexiga enche, né? O volume máximo da nossa bexiga é até 600 ml. Com isso, ocorre uma tensão na parede da bexiga e e vai aumentando, né? Levando essa informação para as fibras sensoriais, estabelecendo um arco reflexo e dirigindo ao detensor para contraí-lo. Então, é isso aí que é o processo de reflexo, né? Eu tenho um comentário sobre que a gente pode relacionar isso com a prática em dois sentidos. Em relação à micção, a gente pode ver que as mulheres, depois de terem partos normais, elas vão acabar podem desenvolver uma incontinência urinária, porque elas não terão mais esse controle do esfíncter, tanto interno como externo. E acaba que, assim, para a mulher isso é muito constrangedor. Também para alguns idosos, tenho conhecimento de alguns idosos que passaram por tratamentos de câncer de próstata, que acabaram tendo ali radioterapia e tal, e aí também acabou, enfraquecendo essa musculatura ali do esfíncter, sabe? Então, a gente como enfermeiro, a gente atuando na prática, a gente pode ali trabalhar para desenvolver esse controle, né? Tanto medicamentoso como também psicológico, porque às vezes é muito psicológico isso. Sim. Pois é, então, Mariana, mais uma vez agradeço você pela participação desse podcast. Foi muito importante, foi muito legal essa conversa. E vamos finalizar por aqui. Quero agradecer também ao professor por essa oportunidade. E é isso, muito obrigada. Obrigada, boa tarde.